Bom dia, pessoal. Bom dia, os primeiros anos A, B e C do Colégio Memorial. A aula dessa semana, agora a gente está gravando aqui, são meio-dia e 11 de domingo, o conteúdo de vocês dessa semana, tá bom? O nome desse conteúdo, né, vai estar marcado na aula de slide que vocês já têm, né? É Origem da Literatura. A gente quer que vocês abram esse slide, tá? De preferência, vocês abram no computador e assistam o vídeo no celular ou o contrário, tá? Porque eu vou dar a aula com base nesse slide. Eu enumerei os slides de vocês, tá? Para que eu possa falar no slide e tu acompanhar aí. Então a ideia é essa, é você deixar o slide aberto agora. A apostila tu fala depois. Agora a gente só quer o slide aberto para assistir essa videoaula, tá bom? O nome deste conteúdo é Origem da Literatura. Entretanto, na verdade, ele contempla um, dois, três, quatro conteúdos do hall de conteúdos de vocês, que é Origens da Literatura, Passagem da Oralidade para a Escrita, Funções da Literatura e Gêneros Poéticos. Certo? Estou com o hall aqui aberto, olhando o hall de vocês. Então podem sublinhar esses conteúdos. Agora eu vou abrir a aula, tá? Tô aqui abrindo o slide. O mesmo slide que vocês estão abrindo. Esse slide marca assim, duração 2 aulas, tá? Com as tarefas e exercícios que vocês vão fazer depois. Tudo vocês vão... Vai dar 1 hora e meia, tudo que tu fazer essa semana de literatura. Eu já estou no slide 3. No slide 3, a gente botou umas perguntas, né? Essas perguntas, elas vão nos levar a encontrar respostas ao longo dessa videoaula. Na verdade, eu gosto muito de trabalhar esse conteúdo, só que ele é um conteúdo meio puxadinho, então tem que prestar muita atenção. E não, se tu tem dúvida em alguma coisa que eu falei, volta à aula, assiste até tirar dúvida, ou assiste tudo e no final tu vai naqueles tópicos ali, tá bom? Pergunta 1 do slide 3. De onde vinha a literatura? Pergunta 2. Dê 3 motivos explicando por que o homem produz literatura. Slide 4. A pergunta 1 do slide 4. A literatura surge na oralidade ou na escrita? A outra pergunta do slide 4. Quais eram os primeiros tipos de textos literários que existiram e para que eles serviam? Certo, pessoal? E depois, no slide 5, quais recursos eram utilizados para que esses textos não se perdessem ao serem passados de geração em geração? Então a gente tem essas perguntas aqui, certo? Olha só. Pergunta 1. De onde vem a literatura? Pergunta 2. De 3 motivos explicando por que o homem produz a literatura, né? Questão 4. 3. A literatura surge na oralidade ou na escrita? Quais eram os primeiros tipos de textos literários? E para que aqueles textos literários serviam? E a última pergunta é: quais recursos eram utilizados para que aqueles primeiros textos literários chegassem nos dias de hoje? Ok? Então, no final desta aula, na metade desta aula, você já deverá ter conseguido responder essas perguntas aqui. Então vamos lá, pessoal. Vamos responder essas perguntas para vocês. De onde vem a literatura? Bom, a literatura ela surge antes mesmo da escrita. A gente sabe que o que dividiu a pré-história da história foi a invenção da escrita. Quando o homem aprendeu a escrever, quando o homem entendeu que aquela cabeça de gado que ele desenhava lá na caverna, naquelas pinturas rupestres, poderia virar uma letra, quando ele entendeu que o sol que ele desenhava lá poderia virar um O, que aquela cabeça de gado poderia virar um A, o homem deixou de ser primata e passou a ser. E a história passou a ser história, e não só pré-história. Né? Então, mas antes de o homem aprender que os desenhos que ele fazia poderiam virar letras, o homem já fazia a literatura. Então a gente pode responder a pergunta 1, né? De onde vem a literatura? A literatura ela vem da onde? Da oralidade. O homem primeiro passou a fazer textos orais antes mesmo de fazer textos escritos. E aqueles textos orais que o homem fez, por terem textos que ainda que duraram no tempo, por serem textos atemporais, né, esses textos são chamados de literatura. Então, de onde vem a literatura? Da escrita ou da oralidade? A literatura vem da oralidade.
Por que o homem fazia a literatura? O que esses textos, né? Por que o homem fazia a literatura? O homem fazia a literatura pelo mesmo sentimento, pela mesma necessidade que ele pintava, que ele fazia arte, as artes rupestres, por exemplo. Ele fazia para se comunicar, ele fazia para se integrar com a sua transcendentalidade, ou seja, ele fazia para se comunicar com outros homens, e ele fazia para se integrar com a divindade, né? E ele fazia também um processo de humanização, para se tornar mais humano. Então, três motivos explicando por que o homem produz literatura: buscar a divindade, comunicação e buscar a humanidade, que nele próprio já habita. Certo? Então, no slide 4, a literatura surge na oralidade ou na escrita? A pergunta é redundante, mas ela é didaticamente redundante. Da onde surge a literatura com L maiúsculo? Na escrita ou na oralidade? Óbvio que ela surge na oralidade. Agora aqui, quais eram os primeiros tipos de textos literários? Era o poema? Era o romance? Era a crônica? Era um mini-conto? Era um ensaio? Tipo o ensaio que a gente leu da Chimamanda? Era uma peça de teatro? Não. Os primeiros textos literários eram os mitos, eram as lendas, né? E para que esses mitos serviam? Esses mitos orais serviam para explicar para o homem tudo aquilo, para a humanidade, tudo aquilo que ela não entendia ainda. Então existia um mito que explicava o fogo, por exemplo. Por que depois de uma chuva tinha fogo? Né? Raio, quando caía, deixava fogo. Por que as mulheres menstruavam? Por que eram as mulheres que gestavam e davam à luz e não o homem? Então, quais eram os pergunta 2 do slide 4. Quais eram os primeiros tipos de textos literários que existiram e para que eles serviam? Eram os mitos e eles serviam para explicar tudo aquilo que o homem não conseguia entender naquele momento. Só que daí, essa questão, então, me leva para outra. Eram mitos, eram textos orais. Só que alguns desses textos orais depois foram escritos e eles chegaram até os nossos dias, certo? E esses textos orais, eles. Então eu pergunto para vocês, como que esses textos orais, como que esses textos duraram no tempo a ponto de chegar nos dias atuais? Porque tem mitos que a gente sabe que os antropólogos pesquisam que foram escritos há muito tempo e eles já tinham uma origem oral. Como é que esses textos chegaram? Se eu conto uma história aqui, essa história se passa por 5 pessoas, essa última pessoa já conta a história diferente. Então, quais eram os recursos utilizados para que esses mitos orais não fossem perdidos ao serem passados de geração em geração? É simples. É mais fácil você decorar uma página de um texto corrido, texto em prosa, ou mais fácil você decorar ou memorizar uma música? Tu vai me responder que é a música. Por quê? Porque a música tem rima. Então, quais eram os recursos utilizados para que esses textos não se perdessem ou serem passados de geração em geração? Esses recursos eram as rimas. Um dos recursos eram as rimas. Então, pessoal, agora o professor Edinho respondeu as 4 perguntas. De onde vem a literatura? Da oralidade. 3 motivos explicando por que como produz a literatura: divindade, humanidade e comunicação. A literatura surge na oralidade e na escrita? Na oralidade. Quais eram os primeiros tipos de textos literários? Mitos. Para que eles serviam e explicar tudo aquilo que o homem não sabia, como, por exemplo, fenômenos naturais. E a outra pergunta: quais recursos foram utilizados para que aqueles mitos chegassem até hoje, no ano 2020? Rimas. Pronto. Respondemos a primeira parte da aula, está pronta. Certo? Então, quando a escrita foi difundida na Grécia Antiga, a literatura seguiu a lógica da oralidade. E os primeiros textos literários também eram escritos em versos. Então, se os textos orais
eram contados em versos. Quando a escrita, né, foi inventada, quando a cabeça de gado lá virou um A lá, era escrito em letras cuneiforme, em placas de barro ainda, né? Antes do papiro ainda. Quando a escrita foi difundida na Grécia Antiga, os primeiros textos literários escritos também eram todos com rima e em forma de versos. Então, os primeiros textos literários não eram em forma de prosa, assim, cuja linha alcança o final da margem. Os primeiros textos literários eram todos em forma de poema, com rima. Isso lá na Grécia Antiga. Gente, a gente tem que ir para a Grécia Antiga, tem que sair de Araranguá, século XXI, ano 2020, tem que sair de Araranguá, tem que se reportar por um período que eu botei uma foto ali no slide 6, tem uma foto de um templo, né, grego. Tem que ir lá para a Grécia Antiga, antes mesmo de Cristo ter nascido, antes mesmo de Sócrates ter nascido e antes mesmo dos pré-socráticos terem nascido, certo? Tem que se reportar a esse passado para entender esse conteúdo, que é a segunda parte desta aula, que é o conteúdo 2, digamos assim. Então, quando a escrita foi difundida lá na Grécia Antiga, antes de Cristo, antes de Sócrates, antes dos pré-socráticos, a literatura seguiu a lógica da oralidade. E os primeiros textos, todos os primeiros textos que tu vai ver agora, tanto poema, tanto teatro, quanto epopeia, todos esses textos foram escritos assim, em forma de poema, e não em forma de prosa, em forma de verso e não em forma de prosa. Ok? Tudo certo, pessoal? Muito bem. Então, como é que o Edinho vai ensinar para vocês esses primeiros textos literários? Como é que o Edinho vai ensinar para vocês esses primeiros textos literários? Dividindo em gavetas. Para que eu pudesse ensinar para vocês, os professores de literatura mais antigos, o professor Edinho, né, mais de antigamente, dividiram esses primeiros textos em 3 gavetas. Gaveta 1, gaveta 2 e gaveta 3, certo? A gaveta 1, eu estou no slide 7, pessoal, é chamada de épico. A outra gaveta posso chamar de textos líricos e a última gaveta, textos dramáticos, certo? Vamos lá. O que é os textos épicos? Não é que os escritores diziam assim, agora eu vou escrever um texto épico. Amanhã eu vou escrever um texto dramático. Eu sou escritor tal, eu só posso escrever texto dramático, lírico. Não. Eles foram escrevendo e os professores de literatura, mais velhos, professor Edinho, é que dividiram. Para quê? Para que eu pudesse lhes ensinar de uma melhor forma. O que são textos épicos, né? Os textos épicos, eles têm por temas as aventuras vividas por heróis de uma nação. Por exemplo, guerras e atos heróicos resumem a temática dos textos épicos. A palavra épico vem de epopeia. Epopeia, do grego, significa texto longo, narrativa longa. Então, nesta primeira gaveta, eu tenho os textos épicos, que são os textos longos, que falam de guerra, textos, características dos textos épicos. Textos longos, falam de guerras e falam de heróis. Certo? Muito bem. Quais são os 2 principais textos épicos que chegaram até a atualidade, aqui no Ocidente? O texto A Odisseia e a Ilíada. Todos os 2 textos foram escritas, são atribuídas por Homero. Homero com H, tá? Então, repitam com o professor Edinho. Odisseia e Ilíada, escritas por Homero. Nunca falem Ilíada, e nem Odisseia, e nem Romero, tá? Então, Homero escreveu Ilíada, Odisseia, certo? E nós vamos focar os nossos estudos aqui, a gente vai focar na obra A Ilíada, certo? Nós vamos focar nessa obra aqui, A Ilíada. Sim, é esse livro grosso aqui. Então, o que tu já sabe sobre a Ilíada? É um texto longo, olha aqui, é uma epopeia.
Eu tô na página 9, tô no slide 9. É uma epopeia, um texto longo. Fala de guerra? Fala. Fala de heróis? Fala. Fala de deuses? Fala. Fala de amor? Fala. Fala de Deus? Jesus Cristo e Maria? Não. Deus é Jesus Cristo, Maria, José, e o cristianismo e a divindade monoteísta nem existia ainda nessa época. Não tinha essa visão de um Deus mono e de Cristo, tá? Então, por isso que fala de deuses, guerras, heróis e amores, certo? Vamos lá então. O que que fala, né? O que que é a Ilíada? A Ilíada é um texto épico. Dá licença, Caramelo. O Caramelo tá ali fervendo. A Ilíada é um texto épico. Ele tá fedido, eu acho. A Ilíada é um texto épico que vai contar os 50 últimos dias da Guerra de Troia. Uma guerra que durou o quê? Uma guerra que durou 10 anos, certo? Eu vou falar aqui um pouquinho para vocês da Ilíada, tá? Vou falar aqui um pouquinho desse livro. Eu não vou me aprofundar muito, porque eu quero que uma das tarefas de vocês é se aprofundar sobre esse livro aqui. Pessoal, muito possivelmente na semana que vem vai ter uma avaliação, tá? Sobre esses conteúdos ministrados, certo? Então tá. A Ilíada, então, ela é um poema, tá? Se tu for olhar aqui, ó, é todo um poema. As linhas não alcançam o final da margem. Estão percebendo? Ou seja, por que ele é um poema? Porque ele tem rima. Por que ele tem rima? Porque lá na oralidade os textos tinham rima. Aqui, agora na escrita, os textos têm rima. Certo? Então, a Ilíada, então, vai contar os 50 últimos dias da Guerra de Troia. O que foi a Guerra de Troia? O que é a Guerra de Troia? A Guerra de Troia, então, foi quando o príncipe Paris ele foi visitar a Esparta, né? Foi visitar a Grécia, né? Chegando na Grécia, ele se apaixonou por Helena, a esposa do Menelau, a esposa do Menelau, a mulher do rei, a rainha, digamos assim. Ele contam as lendas que ele a sequestrou e levou para Troia, a sua cidade. E o rei Menelau, ultrajado, ferido na sua honra de homem e na sua honra de rei, monta um grande exército para buscar de volta a sua esposa, né? Só que ele chega em Troia e ele percebe que Troia é uma cidade cercada por uma gigantesca, por uma espessa, alta e espessa e quase que pode-se dizer que intransponível muralha. E ele não consegue. Então o que ele faz? Ele e os seus exércitos, eles lotam um acampamento ali ao redor daquela cidade que está ilhada e eles ficam guerreando por 10 anos. Essa guerra dura 10 anos. Os deuses, eles eram. Vocês sabem que os deuses eram divindades muito geniosas, né? Tinham sentimentos parecidos com os seres humanos. Ora os deuses ajudavam Menelau, ora os deuses ajudavam Paris, né? Mandando vento, mandando peste, mandando a alimentação. Então os deuses os deuses são personagens ativos dessa obra, a Ilíada. A Ilíada então eles ficam 10 anos dessa luta. No final, o Menelau vê que não vai conseguir nunca tomar para si de volta a sua esposa. Ele bola um plano, ele entrega, né? Ele bola um plano. Ele resolve ele resolve fazer o quê? Ele tem uma sacada. Ele escreve uma carta, né, digamos assim, para o Paris, né, o príncipe Paris, que nessa época já era rei de Troia, e diz assim: olha, estamos nos rendendo, estamos indo embora. E como prova da nossa rendição, nós vamos deixar para vocês um presente. E ele manda um soldado nos seus navios ir embora. Somente um em cada embarcação. E ele faz um gigantesco cavalo. Mas é um cavalo gigantesco, tamanho de prédio, tamanho de um prédio, com vários andares, né? Ó, e nós estamos indo embora e estamos deixando para vocês, então, este presente.
como prova da nossa rendição. Os troianos, né, Paris e os demais troianos, ficam faceiros, né? Fazem uma grande festa. Nessa festa ele é coroado rei, e Helena, obviamente, é a mulher do rei, faz parte da coroação, e eles festejam, bebem muito, é quebrada parte da muralha, o cavalo é colocado para dentro de Troia, né? E quando, só que, todavia, porém, entretanto, quando os troianos estão todos embriagados por festa e pela bebida e comemorando, saem de dentro do cavalo de Troia centenas de soldados gregos. Fazem o quê? Matam muitos troianos, matam Paris, e Menelau leva de volta para a Grécia a rainha, a Helena. Dizem as lendas que Helena era a mulher mais bela de Troia. Era a mulher mais bela da humanidade naquele momento. Certo? E então, quem venceu a guerra? Menelau. Levou de volta Helena? Levou. Certo? Pessoal, outra coisa que a gente queria falar para você. Por isso que tem a expressão cavalo de Troia, né? No slide 11, eu tenho uma imagem de Helena, certo? Tem uma imagem de Helena. No slide 12, o Edinho colocou um pedaço deste livro aqui, que já é traduzido, né? Que já é traduzido. E para vocês verem a dificuldade da linguagem de se ler. E eu coloquei também ali uma parte da Ilíada original. Está no slide 12, certo? No slide 13, eu tenho o cavalo de Troia. Eu coloquei a foto do cavalo de Troia, para que vocês vejam o tamanho do cavalo perante os homens. Então, aquele cavalo ele era todo seccionado, certo? Cheio de seções. Ali tinha alimento, ali as pessoas ficavam, porque não sabia-se quando eles poderiam sair do cavalo. Então, quando uma pessoa recebe um presente ruim, que ela não tem onde botar, não sabe o que fazer, um presente que acaba prejudicando lá, essa pessoa diz que recebeu um presente grego, né? Um presente de grego. O que é um presente de grego? É um presente que você se prejudica ao recebê-lo. Na página 14, né, o professor tem é uma música, tá? No intertexto ali. Se não abrir, não tem problema. É só uma música sobre a Helena, tá bom? Muito bem, pessoal. Então encerramos a gavetinha do texto épico. De texto épico é tudo que tu precisa saber. Não precisa saber o resumo de Odisseia, não precisa. Tu precisa saber o resumo da Ilíada, tu precisa, tarefa sobre isso. É interessante você ver essa parte que eu estou falando aqui mais de uma vez, para saber fazer o resumo. E tem que saber então, textos épicos. Textos curtos ou longos? Curtos ou longos? Curtos ou longos? Textos longos. Fala de guerras? Sim. Fala de heróis? Sim. Fala de deuses? Sim. Fala de amor? Sim. Certo? Se vocês perguntarem para o principal autor, Homero, principal obra, a Ilíada. Se vocês perguntarem para o professor Daniel, né, para o professor Stella, ou para qualquer outro professor Michele, de história, né, eles vão dizer o quê? Eles vão dizer que os textos, que talvez eles digam que a Guerra de Troia existiu, né, que Helena existiu, mas eles não vão dizer que o verdadeiro motivo da Guerra de Troia tenha sido um amor, né, de Menelau por Helena, ou um amor, então, do próprio Paris por Helena, porque as más línguas literárias, elas vão dizer que Helena não foi sequestrada, elas vão dizer que Helena fugiu por vontade própria com o próprio Paris, porque Helena apaixonou-se por Paris, né? Então, é isso aí. O texto épico acabou. É o que vocês têm que saber. O texto épico é isso, tá? Lembrando que todo esse conteúdo, acho que eu já falei para vocês, mas eu volto a falar de novo, ele está na apostila de vocês nas páginas 20, 21, 22, 33, 41 e 43. Certo, pessoal? Todo esse conteúdo que eu estou falando agora, essa videoaula, ela é contemplada nas páginas 20, 21, 22, 33, 41 e 43.
Não é muito, tá? Porque as páginas têm bastante desenho, tá? As páginas têm bastante desenho, então assim, ó, não é muita coisa não, tá? Vou mostrar aqui pra vocês uma das páginas que tem bastante desenho pra vocês, ó. São páginas assim, certo? São páginas assim. O texto épico em específico está na página 42 aqui, ó. O texto épico em específico está na página 42, certo? Texto épico. Tudo que o professor falou está aqui. Na página 43 da apostila de vocês, eu tenho na página. Não é 43, é na página. Deixa eu ver onde está. Na página 41 da apostila de vocês, eu tenho os textos líricos. Agora a gente está no slide 15, tá? No slide 15 eu tenho os textos líricos. O nome épico vem de epopeia, texto longo. O nome lírico, vem de um instrumento musical chamado lira. Na página 16 do slide, eu tenho este instrumento musical chamado lira. Tem a foto do que é uma lira. É uma espécie de harpa, de cítara. Eu não sei bem o que é uma lira, tá? Mas eu botei uma foto ali de uma imagem que eu peguei na internet. Então, o texto lírico são textos curtos que falam de amor, solidão, sentimentos da alma. Certo? Então, textos líricos, textos, poemas curtos que abordam questões da alma. Pronto, gente. Textos curtos que abordam questões da alma. Pronto, gente. Textos curtos que abordam questões da alma. É isso. Isso é o texto lírico. Da onde que vem o nome lírico? O texto lírico vem de um instrumento musical chamado lira. Por que esse instrumento musical chamado lira? A lira era um instrumento musical tocado ao fundo de quando as pessoas declamavam os textos líricos às praças. Por que as pessoas declamavam esses textos? Por que esses textos eram cantados? Ora, porque as pessoas não sabiam ler. As pessoas, raras as pessoas, os cidadãos que sabiam ler na Grécia Antiga naquela época. Então, o gênero lírico se caracteriza por expressar a função do eu lírico. Aqui, o autor do texto lírico não quer saber de falar de guerras, de heróis, de deuses. Ele fala até de deuses, mas ele quer falar de si, das suas dores, do seu amor, da sua tristeza, da sua angústia. Quem escrevia esses textos líricos queria externar a sua visão de mundo. Por isso que os textos líricos eles são uma espécie de confissão do eu lírico em relação ao mundo, a visão subjetiva dele em relação ao mundo. São textos em que o autor expressa a sua subjetividade perante o outro, perante o mundo, perante as questões sobre a divindade. Tá bom? Eu estou na página 15, estou no slide 15. Eu estou no slide 15, na página 41 da apostila de vocês. Certo? Continuando então. O autor, Edinho. Qual é o grande autor? O grande autor do texto lírico. Aí vem uma surpresinha, né? Uma dessas muito poucas e muitas surpresinhas que eu gosto. É uma autora. O nome dessa autora tem uma foto dela na página 17. O nome dessa autora é Safo. O nome dela é Safo, né? A Safo, ela se destacava das outras mulheres na época pelo simples fato do quê? De saber ler. De saber ler e ainda mais de escrever. Então a Safo, ela foi uma escritora que ela meio que criou, inventou esse jeito de escrever textos curtos que falam de amores, dor e solidão, certo? O nome dela é Safo. O nome completinho dela, ela é conhecida na literatura como Safo de Lesbos. Por quê? A Safo, ela morava, ela era dona, ela era proprietária de uma ilha. Uma ilha, era uma mulher muito rica, poderosa e erudita, né? Ela era dona de uma ilha chamada Lesbos. E a Safo, ela tinha preferências, né, pelo amor homoafetivo. Ela amava mulheres, ela tinha atração, desejo e necessidade de amar mulheres. Por isso que o nome lésbica, né, alguns estudiosos etimológicos, eles vão dizer que a palavra lésbica se origina de Lesbos, da Safo de Lesbos,
né? Por que a gente sabe que a Safo era homoafetiva? Porque ela dedicava a sua poesia às amadas dela, às musas dela, né? E tem uma poesia dela que eu gosto muito, não é a principal, tá? Tá, Edinho, não tem uma principal obra da Safo? Não, não tem. Porque ela escreveu vários poemas e eles se espalharam, não se sabe qual é o principal poema dela. Na página 17, tem um poema dela que eu vou interpretar para vocês, que eu vou ler para vocês, tá? O nome desse poema é Mais Verde que uma Erva. Uma pessoa dá um nome mais verde que uma erva? Sim, ela dá esse nome. Mais verde que uma erva. Quer dizer que eu sou muito jovem. Quando ela diz assim que eu sou mais verde que uma erva, eu sou tão jovem como uma erva verde, não uma erva amarela, envelhecida. Então eu sou jovem. O título é Mais Verde que uma Erva. E ela começa assim: Igual aos deuses, este homem me parece, diante de ti sentado e tão próximo, e ouve a doçura da tua voz e o teu riso claro e solto. O que é isso? Igual aos deuses, esse homem me parece diante de ti, sentado e tão próximo, ouve a doçura da tua voz e o teu riso claro e solto. Tem muitas explicações sobre este poema, muitas. Entretanto, dois críticos literários que eu li disseram que este texto ela está falando para uma amada dela sobre o marido da amada. A mulher era casada com um homem e ela dedicou esse poema para a amada. E ela não era correspondida por essa moça. Então ela diz assim: igual aos deuses, este homem me parece diante de ti, sentado. Então, tão próximo, ouve a doçura da tua voz e o teu riso claro e solto. Ela diz que o marido dela, dessa moça que ela ama, é um deus, porque ele tem o direito de estar perto dela e de sentir o sorriso dela e de sentir a voz dela. E ela continua o poema. E eu, pobre de mim, o coração me bate assustado. Eu que não posso estar perto de ti, que eu sou uma pobre, coitada, porque o meu coração bate de assustado. Num ápice te vejo e a voz se me vai.